Vamos ler a palavra hoje no livro de Apocalipse, a partir do capítulo de número 6, versículo de número 9. Em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, lemos a sua palavra como ela está escrita no livro de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Deus, isto é, por terem dado testemunho. Eles clamavam em alta voz, dizendo: Soberano Senhor, Santo, o verdadeiro, quanto tempo mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que o número total dos seus companheiros seja alcançado, seus irmãos, que serão mortos, como eles o foram. Até aqui por enquanto. Como vimos ontem, isso aqui é a continuação do que vimos ontem. João, ele começa o livro de Apocalipse. Isso aqui o livro de Apocalipse é uma carta de João, amando de Jesus Cristo, para as 7 igrejas da Ásia. João escreve essa carta preso na prisão da ilha de Patmos, como ele diz, tudo isso no versículo 1 do capítulo 1 do livro. Depois de enviar a mensagem para as 7 igrejas, ele passa agora a visão para elas. A visão que ele teve do céu, a partir do capítulo 4 do livro em diante, até o capítulo 22, o último capítulo. João, ele vê o céu se abrindo e uma voz de trombeta chama ele dizendo: Suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois de todas essas coisas. João sobe e o que ele vê é Deus sentado no seu trono, Jesus como um cordeiro que parecia ter sido morto ao lado do Deus Pai. Ele vê o Espírito Santo de Deus, ele vê os 4 seres viventes e ele vê os anjos, 24 anciões, e todos eles adorando a Deus. Um anjo apresenta a todos um rolo que tinha 7 selos, e ele perguntava quem era digno de abrir o rolo e desatar os seus 7 selos. Ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem no mar foi digno de abrir o rolo. O rolo está na mão de Deus Pai, somente o cordeiro, que parecia ter sido morto, tinha uma aparência de um cordeiro que havia morrido, mas ressuscitou, glória a Deus. Esse cordeiro, que é Jesus, ele foi o único e é o único, e será sempre o único, digno de abrir o rolo e desatar os seus 7 selos. Ele toma o rolo da mão de Deus Pai e começa a desatar os seus selos. Vimos o significado dos 4 primeiros selos. E agora vamos ver aqui, a partir do 5º em diante. Lemos aqui que o cordeiro, quando o cordeiro quebra o 5º selo, João ele vê a alma dos que morreram por Jesus, por Deus Pai, lá no céu, debaixo do altar de Deus. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Deus, isto é, por terem dado testemunho. E o que é que essas almas, essas pessoas, elas estavam fazendo no céu, debaixo do altar? Versículo de número 10. Eles clamavam em alta voz, dizendo: Soberano Senhor, Santo, o verdadeiro, quanto tempo mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues nosso sangue?
Aqui está a alma de toda pessoa que morreu com Jesus Cristo, que morreu anunciando o Evangelho, que morreu sendo um cristão verdadeiro. Essas almas, elas não vão para um descanso eterno, onde ficam inconscientes até Jesus voltar. Muitas pessoas pensam que quando alguém morre, ela fica inconsciente, como se estivesse dormindo. Os adventistas pregam isso. Algumas igrejas pregam isso. Mas isso é uma mentira, como a gente acaba de ver. Porque João viu as almas das pessoas que tinham morrido anunciando o evangelho debaixo do altar de Deus. Vamos lembrar aqui que até esse ponto da história Jesus ainda não voltou. Essas pessoas morreram, elas dormiram? Não. Elas foram para o altar de Deus no céu. E sabe o que é mais interessante? É parar para pensar que essas almas elas têm consciência de que um dia elas viveram na terra, de que elas morreram porque alguém assassinou ela. Essa alma que está aqui sendo descrita aqui, ela tem consciência de que o sangue dela precisa ser vingado na terra, de que Deus ainda não voltou, de que Deus ainda não derramou juízo sobre a terra, não condenou o mundo ainda. Veja o versículo 10, vamos ler novamente, versículo 10 do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Eles clamavam em alta voz, dizendo: Soberano Senhor, Santo, o verdadeiro, quanto tempo mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues nosso sangue? Então veja que essas pessoas que morreram com Jesus Cristo, apesar de que Jesus ainda não voltou até esse ponto da história, a Bíblia aqui no livro do Apocalipse ainda não contou a vinda de Jesus, essas pessoas estão no céu clamando a Deus: Senhor, quanto mais vamos esperar? E foi respondido a essas almas que eles esperassem um pouco mais até que os seus companheiros, seus irmãos, fossem reunidos, fossem alcançados, seus irmãos que serão mortos como eles. Então essas almas, essas pessoas, todas as pessoas que morreram por causa do Evangelho, todas as pessoas que morrem com Jesus Cristo, elas vão para o altar de Deus no céu, enquanto Jesus ainda não voltou, elas estão no altar de Deus, elas sabem como morreram, elas sabem que tem uma terra, elas sabem que tem uma humanidade, elas sabem que Deus ainda não voltou, e tanto que elas estão impacientes, estão dizendo: Senhor, até quando vamos esperar para que o Senhor derrame juízo sobre a terra para vingar o nosso sangue? Lembra que Jesus disse: sobre essa geração cairá o sangue, desde Abel até o sangue de Zacarias, que foi a última pessoa no Velho Testamento a ser assassinada, descrita. O que essas almas estão pedindo é justamente o que Jesus falou na sua palavra, que sobre essa geração irá ser cobrado o sangue de todos os justos que morreram. Eles recebem uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que o número total de seus companheiros seja alcançado, seus irmãos que serão mortos como eles o foram. Apesar dessas almas elas não terem contato nenhum conosco, não podem falar, não podem nos responder, não podem fazer nada. Morto é morto. Porém, eles têm consciência. É importante lembrar isso, e como o próprio livro de Apocalipse diz, e como a própria palavra do rico e o Lázaro, ela também diz, os mortos eles têm consciência. Eles não estão dormindo, eles não estão inconscientes. Eles lembram de tudo, eles sabem de tudo que viveram. Amém? Versículo de número 12. Então observei quando o cordeiro rompeu o sexto selo. E houve um grande terremoto. O sol ficou preto como um saco fúnebre, e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte.
O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos e os poderosos, de fato, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E disseram às montanhas e rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O sexto selo aqui está. É um mistério muito grande esse sexto selo, porque isso está sendo contado aqui agora, lemos aqui agora no capítulo de número 6. Porém, essas coisas só vão acontecer lá no final do livro. É como se o apóstolo João e Jesus Cristo revelasse a João, no sexto selo, não queria acontecer logo depois do quinto. Porém, o que vai acontecer no final de todas as coisas. Porque é interessante que a gente acaba de ler o sexto selo, e o sexto selo ele descreve o fim do mundo. O céu se enrolando, as estrelas caindo, o céu ficando sem brilho. Porém, o sétimo selo, ele segue a história como se isso ainda não tivesse acontecido. As estrelas ainda continuam lá, o céu ainda continua lá. Então é um mistério muito grande que eu não sou capaz de dizer por que algo que só acontece no final está em sexto lugar e não em sétimo. São coisas que só Jesus sabe. Mas o que é que podemos dizer desse sexto selo? Porque, o que é que podemos dizer com certeza? Versículo de número 16. E disseram as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Essa frase aqui, e disseram as montanhas e rochas, caiam sobre nós e escondam-nos. Isso está escrito a mesma coisa com as mesmas palavras no livro de Oséias, no capítulo de número 10, no versículo de número 8. Porém, isso também está escrito nas palavras de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Vamos ler o livro de Lucas? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, versículo de número 26, diz assim, olha: quando os soldados romanos levaram Jesus, agarraram um homem de Cirene chamado Simão, que estava a caminho do campo. Colocaram a cruz nas costas de Simão e o fizeram carregá-lo atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, incluindo mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus se voltou e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, porque chegará o tempo em que as pessoas dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então eles dirão às montanhas: caiam sobre nós, e às rochas: cubram-nos. Disse Jesus. E realmente esse é o tempo descrito no livro de Apocalipse, o tempo do fim do mundo. Vamos passar para o capítulo de número 7. Vamos seguir o capítulo de número 7. Veja como a história segue a partir do capítulo 7, como se o céu ainda estivesse inteiro, como se a ira do Cordeiro ainda não tivesse sido revelada. Versículo de número 1. Perdão, versículo de número 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo:
Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus na testa. Ouvi quantos haviam sido selados. 144.000 de todas as tribos do povo de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. 12 tribos de Israel. De cada tribo, 12.000 pessoas foram seladas. Há aqui 4 anjos que estão segurando os ventos. São 4 anjos que, como o texto diz, receberam poder para danificar a terra, o mar e as árvores. Porém, eles estão segurando os ventos para que não danificassem, não soprassem sobre nada. Porém, vem um anjo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele fala: não danifiquem ainda, esperem, vamos selar na testa o povo do nosso Deus. O que isso significa? Por que essas pessoas tinham que ser seladas? Por que não poderia danificar tudo antes de selar? A explicação está lá no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 9. A mesma situação acontece no livro do profeta Ezequiel. Pessoas precisaram ser seladas na testa. Ezequiel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Ezequiel diz assim, olha: então eu ouvi dizer em alta voz, próximo ao meu ouvido, reúnam os comandantes da cidade, cada um segurando sua arma de destruição. De uma só vez, 6 homens se aproximaram no meio do portão nobre, cada homem segurando uma arma de destruição. Entre eles estava um homem vestido de linho, tendo em sua cintura equipamentos que os escribas usam para escrever. Eles entraram e ficaram próximo ao altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel começou a se levantar sobre o querubim, desde onde ele estava até a entrada da casa. Lembrando que essa casa aqui é o templo de Jerusalém. Ele chamou o homem vestido com roupas de linho, o qual tinha o equipamento de escriba em sua cintura. O Senhor lhe disse: vá por toda a cidade através de toda a Jerusalém e ponha uma marca em sua testa, como a de um homem que está suspirando. Perdão, vou ler novamente. Versículo número 4. O Senhor lhe disse: vá por toda a cidade através de toda Jerusalém e ponha uma marca em sua testa, como a de um homem que está suspirando e chorando por todas as práticas odiosas que estão sendo cometidas ali. Aos outros eu ouvi dizer: vão através da cidade após ele e a castiguem. Não tenham piedade nem tenham pena. Matem os mais velhos, os mais jovens, as moças, as crianças e as mulheres. Exterminem todos eles. Contudo, não cheguem perto de ninguém que tenha a marca. Comecem por meu santuário. Eles começaram com os líderes que estavam de frente à casa. Então ele lhes disse: contaminem a casa, encham o pátio com corpos, vão em frente. Então eles continuaram espalhando a morte na cidade. Enquanto a matança estava prosseguindo, fiquei sozinho. Eu caí sobre meu rosto, chorei e disse: ah, Senhor Deus, ao derramares tua fúria sobre Jerusalém, destruirás todo o que sobrar em Israel? Então ele me disse: a maldade da casa de Israel e da casa de Judá é enorme, a terra está cheia de sangue e a cidade está cheia de justiça. Pois eles dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não está vendo. No entanto, pelo que me toca, meus olhos não terão compaixão, e eu não terei nenhuma pena, mas trarei as consequências de seus caminhos sobre a cabeça deles. Nesse momento, o homem vestido de linho com equipamentos de escriba
em sua cintura, retornou e declarou: Tenho feito tudo quanto tu ordenastes que eu fizesse. Assim como no livro de Apocalipse, o profeta Ezequiel ele vê o Senhor dentro do templo de Jerusalém e o Senhor chama 6 homens. E nesses 6 homens aparece um com equipamento de escritura, de escrever, canetas. E Deus manda que esse homem ele cele na testa todos os que estão chorando e lamentando em Israel por causa do pecado de Israel. Ou seja, as pessoas que não têm parte com o pecado de Israel, mas que, muito pelo contrário, ficam tristes com isso. Logo depois que o homem sai para marcar as pessoas na testa, para selar as pessoas na testa, os outros 6 homens que se apresentaram diante de Deus, esses homens recebem uma ordem: vão pela cidade e quem não tiver o selo, destruam essas pessoas, matem, encham de corpos a cidade. Esses homens, tanto que estava marcando o povo, tanto os 6 que saíram matando, são anjos. E assim como na época de Ezequiel aconteceu, aqui também acontece, no livro de Apocalipse. Um anjo aparece e fala: calma, não comecem a destruir ainda. Vamos selar o povo de Deus na testa, para diferenciar quem deve ser destruído e quem não deve ser destruído. E João vê a quantidade dos que foram selados no livro de Apocalipse. 12.000 pessoas de cada tribo. 12.000 vezes 12, 144. Versículo de número 9, do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma multidão, grande demais para ser contada, de toda nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam, dizendo: A vitória pertence a nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força pertencem a nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me perguntou: essas pessoas vestidas de branco, quem são e de onde vêm? Respondi: Senhor, o Senhor é quem sabe. Então ele me disse: essas são as pessoas que vieram da grande tribulação. Eles lavaram suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Dia e noite, elas o servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono colocará sua Shekinah sobre elas. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não mais as castigará, nem qualquer calor abrasador. Porque o cordeiro que está no centro do trono as pastoreará. Ele as guiará as fontes de água viva, e Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Glória a Jesus. Veja, no quinto selo, vemos as pessoas que já morreram com Jesus clamando: Senhor, quanto mais vamos esperar? E o Senhor diz: esperem até que o número total dos seus irmãos, dos seus companheiros sejam alcançados. Vemos no sexto selo o fim do mundo. O céu se enrolando, as estrelas caindo. Inclusive, esse céu se enrolando, estrelas caindo, a lua e o sol perdendo seu brilho, está escrito no livro do profeta Isaías, está escrito nas cartas de Pedro, está escrito no livro de Joel, e a escritura do livro de Joel está repetida no livro de Atos. Vamos ler a profecia do livro de Atos, bem curtinha?
Só para confirmar o que está escrito, livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Veja a profecia do Senhor que ele fala através do apóstolo Pedro. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Versículo de número 16, melhor dizendo. Pedro diz assim, olha, não, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O Senhor diz, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até mesmo sobre meus escravos, homens e mulheres, derramarei do meu Espírito Santo naqueles dias, e eles profetizarão. Realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue antes do grande e temível dia do Senhor. Então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A profecia diz que as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo no tempo do fim. Então, pelo que se cumpriu, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Sabemos que estamos no tempo do fim desde a época dos apóstolos, desde a época de Jesus na terra. Mas a profecia também diz que o sol se escurecerá, a lua virará sangue, as estrelas do céu cairão antes do grande e temível dia do Senhor. E o que acabamos de ler no sexto selo é a lua virando sangue, o sol perdendo seu brilho, as estrelas se abalando, caindo na terra e o céu se desfazendo. Logo depois disso, nesse mesmo selo, o sexto selo, João ele vê os anjos que vão danificar a terra, mas Deus enviando outro anjo para guardar os seus filhos. Logo depois que a terra toda é danificada, vemos os salvos no céu. Todas as pessoas que estavam na terra, todas as pessoas de Deus foram seladas, e depois de toda a destruição, João vê essas pessoas no céu, todas vestidas de branco, incontáveis multidões. Um dos 24 anciãos que está no céu pergunta a João: quem são essas pessoas? João fala: o Senhor é quem sabe. E aí o ancião responde: essas pessoas são as pessoas que vieram da grande tribulação. Elas lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. A grande tribulação sabemos que vai ser causada pelo anticristo. Embora muitas igrejas neguem, digam que o arrebatamento acontecerá primeiro e a grande tribulação acontecerá depois, a Bíblia está me dizendo aqui que tem pessoas que se lavaram no sangue do Cordeiro e vieram da grande tribulação, da grande perseguição. Então perceba que a história do sexto selo, ela conta do quinto para o sexto, almas no céu esperando que todos os salvos sejam reunidos na presença do Senhor no céu. No sexto selo isso acontece. Vem toda a destruição para a terra, vem as pessoas para o céu, as pessoas que estavam na terra, que faltavam ser reunidas, vão para o céu. Só que o ancião aqui do céu, ele dá um detalhe: essas pessoas elas saíram da grande tribulação. Na próxima pregação, se Deus nos permitir, vamos continuar lendo o capítulo de número 8, para a pregação não ficar tão longa. No capítulo de número 8, o último selo será rompido. Porém, vamos ver, a partir do último selo, do sétimo selo, do sétimo selo saem as 7 trombetas. E nas 7 trombetas, o céu ainda não tem perdido as estrelas, as pessoas ainda não têm sido arrebatadas, a grande tribulação ainda não tem aparecido. Então é algo muito difícil de se explicar,
E eu não vou tentar explicar o que eu não consigo explicar, porque eu posso cair em contradição, com certeza. Eu só me tornaria mais um pregador cheio de teorias. Mas é um mistério muito grande que o fim do mundo aconteça no sexto selo e no sétimo selo a gente vê que o céu ainda está completo. Tanto que no sétimo selo, as estrelas, um terço delas são danificados. O mar, um terço dele é danificado. O sol, um terço do dia é danificado. A lua, um terço da noite é danificado. Algo muito diferente do sexto selo, que vemos que a lua, tudo isso deixa de existir, tamanha destruição. É algo que eu não consigo explicar, é algo que só Deus consegue explicar. Essa foi a pregação de hoje. Eu espero que tenha sido de edificação. Espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre as pessoas que já morreram com Jesus, sobre o que ainda vai acontecer e sobre o que já aconteceu e o que vem acontecendo em nossos dias.